Olá pessoal, esse vídeo foi um pedido do Edmilson Mariano, que sempre está interagindo no canal e contribuindo com seus comentários. O Papa Vítor III, ele não é um Papa muito conhecido. Tanto é assim que no questionário proposto pelo canal, em que a resposta era Vítor III, 84% das pessoas erraram. Na verdade, não se tem muitos textos, muitos livros falando sobre o seu pontificado. O que se sabe basicamente é que ele foi um Papa muito íntegro, muito zeloso com as questões da Igreja. Sabe-se também que a sua eleição foi para ele um verdadeiro tormento, pois ele não queria ser Papa. Há ainda um ponto controverso sobre Vítor. Há muitos que afirmam que ele era judeu. Fala-se até mesmo que o seu pai teria sido rabino. Nesse vídeo, vamos falar um pouco da vida do quase desconhecido Papa Vítor III. Dalfério Epifânio del Zotto nasceu em Benevento em 1026 ou 1027, vindo de uma família nobre. Alguns historiadores defendem que o seu pai era judeu, mas não há maiores evidências que comprovem esse fato. Desde criança, mostrou uma vocação religiosa, embora os seus pais preferissem que ele seguisse o caminho do matrimônio, casando-se e criando uma família. O seu pai faleceu em 1047, quando ele tinha 20 anos. À época, havia um casamento arranjado para ele. Dalfério se negou, fugiu de casa, ingressou no mosteiro, tornando-se monge beneditino. Recebeu o nome de Desiderius. Extremamente competente e culto, serviu no monastério da ilha de Tenerife, sendo nomeado pelo Papa Pio IX para trabalhar em Benevento. Foi enviado em missões diplomáticas como negociador de paz. Com a morte de Leão IX, assume o trono de Pedro o Papa Vítor II. Durante esse pontificado, Desiderius mudou-se para o monastério de Monte Cassino. Em 1073, o Papa Gregório VII estava numa luta pela moralização da Igreja. Viu em Desiderius um nome importante para ajudá-lo, pois esse tinha fama de ser uma pessoa correta e um hábil administrador. Resolveu fazê-lo cardeal. Os historiadores veem nessa indicação um dos maiores acertos do pontificado de Gregório. Isso porque Desiderius tornou-se um fiel aliado. Em 25 de maio de 1085, Gregório VII falece, tendo deixado claro que gostaria de ser sucedido por um de 3 nomes. Um desses era Desiderius. O conclave para a escolha do sucessor de Gregório ocorreu na cidade italiana de Terracina e durou 3 dias. A maioria dos cardeais era leal ao falecido Papa e queria manter a mesma linha de governo. Entretanto, havia uma forte pressão do imperador do Sacro Império Romano Germânico, Henrique IV, desafeto de Gregório, pela eleição de um Papa simpático a ele. Após alguma indefinição, Desiderius foi eleito, assumindo o nome de Vítor III. Embora não fosse o nome predileto, Henrique via nele a possibilidade de reaproximação entre o Império e a Igreja Católica, cujas relações tinham se deteriorado no pontificado de Gregório VII. Tal eleição, entretanto, incomodou o próprio Desiderius, pois acreditava não estar talhado para tão grande responsabilidade e não ter saúde suficiente. Com humildade e resignação, acabou, após uma hesitação inicial, aceitando o cargo. Quando eleito, estava fisicamente debilitado e adoeceu durante a sua coroação. Se 2 qualidades podem descrever a personalidade do novo Papa, elas seriam sereno e generoso. No seu pontificado, procurou combater a corrupção, o nepotismo e a simonia. Foi também contrário ao envolvimento de governantes na escolha de líderes religiosos. Logo de início, tentou restabelecer o diálogo com o imperador Henrique IV, que havia, inclusive, sido excomungado pelo Papa Gregório VII em 1080. Embora tenha conseguido diminuir a tensão, ela nunca acabou totalmente, pois o imperador insistia no direito à investidura. Tal imbróglio só seria definitivamente resolvido com a morte de Vítor III. Antes de Vítor ocupar o trono de Pedro, havia sido eleito, por um grupo de bispos e cardeais, um antipapa de nome Clemente III, o que ensejou o cisma de 1084. Tal antipapa chegou a ser excomungado. Em 1087, entretanto, acabou reconhecendo a autoridade de Vítor III. Se você não sabe o que são antipapas, há um vídeo no canal. Preocupado com o crescimento dos muçulmanos,
enviou Vítor exércitos para a África, tendo a missão sido exitosa. Em 1087, o Papa adoeceu, vindo a óbito. Não se sabe ao certo qual a sua doença, mas se acredita que a sua morte veio de uma conjunção de fatores, como a idade e o estresse. Alguns historiadores, entretanto, defendem que ele foi envenenado. Foi beatificado pelo Papa Leão XIII em 1887. Há um boato de que os pais de Vítor III eram judeus. O seu pai, inclusive, teria sido rabino. O Papa só teria se tornado católico em face de, quando criança, muito doente, uma babá ter o levado ao mosteiro. Lá os monges teriam rezado por ele e ele teria sido salvo. Não há, entretanto, fontes que respaldem tal tese. A bem da verdade, a vida de Vítor ela não é bem documentada, nem muito menos a dos seus parentes. O que se tem ao certo é que era uma pessoa muito séria e preocupada com a moralização da Igreja Católica e com o seu fortalecimento na Europa, procurando evitar ao máximo a interferência de reinos na administração da Igreja. Talvez, vejam bem, talvez, essa posição firme tenha atingido interesses e ele tenha sido assassinado. Há quem defende essa tese. A bem da verdade, não seria o primeiro nem o último caso na Igreja Católica. É isso aí, pessoal. Valeu.